Não saia de Jerusalém. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. E hoje, eu, pastor Luciano, junto com o reverendo Gabriel, vamos estar comentando aí sobre a pregação do nosso pastor Alain no dia 7/2. Gabriel, o que você achou da palavra lá que ele deu referência Atos capítulo 1, do versículo 4 em seguinte? Uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, nos últimos dias a gente tem visto muito a conversa de avivamento. E ontem na vigília, ele estava comentando justamente isso. Que Na a gente... vigília em... Vigília em Itaquera. Você que né? perdeu, tá vacilando, vai ter a próxima, eles vão divulgar, não perca. E aí ele comentou nessa vigília uma questão de avivamento, que a gente ouve já há muitos anos e nada acontece, e ele falou justamente uma questão de se posicionar. E hoje, a mensagem também, o que me chamou muita atenção foi isso, essa questão de se posicionar. Jesus vem para os discípulos, aparece e ele traz provas indiscutíveis. Isso chama muito, assim, pegou, eu anotei, prova indiscutível. O que é uma prova indiscutível? Uma árvore, quando dá fruto, a prova indiscutível é que aquela árvore tá ali, ela é boa. E do mesmo jeito, Jesus mostrou esse exemplo. É uma prova indiscutível. Vocês viram eu sendo crucificado e vocês estão me vendo agora. Ficou 40 dias. E aí ficou uma pergunta no meu coração. Qual que é a nossa prova indiscutível de que a gente está realmente vivendo? E aí eu lembro de uma frase que um dia eu ouvi e ficou na minha cabeça durante muito tempo. Jesus não morreu numa cruz para a gente viver um evangelho infrutífero. Um evangelho de eu pegar aqui minha Bíblia, assisto o Sunset, que lindo, volto para casa e fico ali. O que está gerando, sabe? O que esse evangelho gera na gente? É verdade. E você falou aí de prova, né? Testemunha, o pastor também falou lá de testemunhas. E quando você falou de prova, você sentou uma árvore, né? Sim. Com frutos. E isso me fez lembrar de uma passagem bíblica que Jesus, ele está indo com os discípulos e ele olha para uma figueira, né? E praticamente eles queriam comer algum fruto ali. E Jesus falou para a figueira, nunca mais nasça um fruto de ti. E eles passaram e quando voltaram, a figueira ela tinha secado, né? Então, aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles poderam, né? Eles tiveram uma prova do que aconteceu com aquela árvore, do que aconteceu com aquela figueira. E hoje é na nossa vida também, né? A gente tem que mover o sobrenatural e mostrar as provas para as pessoas ver. Quais são as provas são essas, Gabriel? São os testemunhos, né? A palavra fala, que o pastor ministrou, fala assim, ó, Atos capítulo 1, versículo 4, fala assim, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviste. Então, estando com eles ali, Paulo fala o quê? Né? Não saia de Jerusalém. E Jerusalém significa o quê? Lugar abençoado, morada, né? Um lugar que eles foram orientados para não sair de lá. E hoje, quantos de vocês, né, estão firmes e acabam olhando lá para fora, para as pessoas, e acabam saindo de onde Deus te colocou, saindo da posição que Deus te deu? Gabriel, eu já vi até líderes chegar e falar assim, olha, pastor, para mim não dá mais, eu vou ficar apenas membro, etc, etc. E aí é onde o diabo começa a trabalhar. Derruba porque a pessoa, né? A partir do momento que você é levantado como um líder, Gabriel, você é prova viva. As pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida, né? Então, não que uma posição vai te fazer ser homem de Deus, mulher de Deus, não. Tem pessoas que estão em posição de líderes e ainda precisam aprender bastante com Deus, mas quando Deus te levanta, automaticamente Ele te capacita. Amém. E isso que você falou, eu vou falar uma frase aqui que talvez você vai anotar aí no seu caderno. Não é questão de posição, mas é questão de posicionamento. Sim. Né? Não é o microfone, não é nada que você vai ter, não é estrutura. Porque, vou pegar um exemplo bobo, assim, uma comparação muito simples. Pedro e Judas. Pedro erra com Jesus. Judas também erra com Jesus. Não vamos entrar no mérito de quem errou mais e quem fez o quê, mas os dois erraram. Só que, qual foi o posicionamento de Pedro?
errei, eu fiz exatamente o que Jesus falou que eu faria, eu ia negar. E ele volta para Jesus e ele se arrepende. Ele ouve, fica em Jerusalém e ele fica. Ele decide ficar independente do que está acontecendo, ele passa por aquele processo. Só que Judas, ele também recebeu uma palavra de que ele ia errar com Jesus. Ele sabia que era ele que ia trair. Só que na hora que ele erra, ele corre na outra direção. O posicionamento dele foi correr de Deus. E muita gente nessa hora, onde fica difícil, no caso, os dois erraram. E aí o que eles fizeram? Um corre para longe de Deus, morre e a gente sabe que ele é o traidor até hoje. Não teve salvação para ele. E o outro é a rocha que fundou a igreja. É a pessoa que teve ali, que na primeira pregação, mais de 3 mil pessoas se convertem. O cara que teve coragem de pegar e viver coisas extraordinárias e no final, a morte que ele tanto temeu, que ele correu, porque ele viu Jesus sendo crucificado e ficou com medo, ele fala, não me crucifica igual a ele, porque eu não mereço, me crucifica de ponta cabeça. E o engraçado que você falou, né, uma parte assim que me chama muita atenção, Gabriel, é que Jesus fala para ele, fala, também digo que tu és Cefas, Pedro, e sob essa pedra ele ficaria a minha igreja. E Jesus continua falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E sob, assim, posicionamento, eu lembro lá em Mateus capítulo 8, um centurião da cidade de Cafarnaum, né? Ele chega diante de Jesus e fala o meu criado está em casa, sofrendo horrivelmente. E Jesus fala, eu irei curá-lo. Cara, só que aquele centurião, Gabriel, por ele ser um centurião, ele tinha autoridade sobre muitas pessoas e muitas coisas. Ele tinha soldados, né, ali sobre o cuidado dele. E ele fala assim, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas me manda uma palavra e meu rapaz será curado. Esse foi o posicionamento que ele teve diante de Jesus. O posicionamento da fé. Isso é muito forte, Gabriel. Sim. Você precisa ter posicionamento na sua fé. Posicionamento na nossa fé, Gabriel, é dizer esse monte, ergue daqui e lança-te no mar. E a gente crê que aquilo vai suceder. Que vai acontecer. Porque Jesus falou o quê? Se a gente crê, ou seja, se a gente tomar uma posição em Jesus, na palavra de Jesus, né? Jesus fala que a gente fará obras maiores do que ele fez. Sim. E uma coisa que tem faltado na gente, né? É esse posicionamento, porque a gente olha para Jesus e foi justamente o começo, né, da pregação. Jesus foi e fez. Se os discípulos não se posicionam, tinha acabado ali. Sim. Acabava ali, porque eram eles que tinham visto. Então a gente não ia estar aqui se eles não se posicionassem. Só que aí, a próxima geração, para onde que eles vão? A gente não vai se posicionar, se a gente não se posiciona hoje, alguém não ouve. E aí depois outro não ouve. E a Bíblia diz, né, como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão crer se ninguém fala? Se ninguém tem coragem de falar? E algo que chama muita atenção, e foi até um ponto frisado hoje na mensagem, foi a questão de testemunha. Deus não chamou ninguém para ser bonitinho e limpinho. Jesus não morreu na cruz e fez o que fez para a gente ser cristão, de usar terno, Bíblia embaixo do braço, vou para a igreja e volto para casa. Não é para isso. Se você acha que é isso, cristianismo, está completamente errado. Jesus foi para aquela cruz e ele te amou e fez aquilo que ele fez para que você fosse uma carta viva. E o que é a carta viva? É o testemunho. João estava lá. Ele viu o que aconteceu com Jesus e ele se pronuncia sobre aquilo, porque eles viram Jesus ressurreto, eles viram a crucificação e eles viram depois Jesus andando no meio deles. Depois de 3 dias, aparece Jesus e fica 40 dias com eles e eles tinham certeza do que eles viveram. Então, a pergunta que fica pra gente é, a gente tá tendo um cristianismo que é só uma brincadeira, é um clube, a gente vai numa igreja, a gente lê uma Bíblia, fala, nossa, que lindo, é um entendimento nosso de, nossa, que poderoso, que bonito essa mensagem. Porque Deus deu a poesia pra gente, a gente consegue olhar uma coisa bonita, né? Nossa, que poético, que belo, mas a gente tá vivendo um cristianismo que é poético ou a gente tá vivendo a verdade, a gente tá sendo testemunha? Eu consigo contar, olha, não, eu orei e aconteceu isso daqui, Deus fez isso na minha vida, ele livrou tal pessoa da minha família, eu orei, o cara tava doente, o cara saiu andando normal, ele chegou aqui mancando e tá andando agora, a pessoa levantar uma muleta. Qual que é o cristianismo que a gente vive? Porque nesses tempos, Jesus levou provas indiscutíveis. Sim. Qual que é a nossa prova? O que a gente está gerando, né? E é algo, sabe, é algo muito importante, assim, e cabe a gente frisar, Gabriel, que a gente
quando acontece alguma coisa em nossas vidas, algum milagre, a gente ora por alguém, a pessoa é curada, a gente ora por uma pessoa que está possessa de um demônio, aquela pessoa é liberta em nome de Jesus, a gente tem que testemunhar aquilo, né? Porque aquele cego mendigo, né, Batimeu, filho de Timeu, ele estava ali posicionado na beira do caminho, né? E ele era cego, então ele só ouviu falar de Jesus, né? E Jesus passou, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi lá e curou. Aquela outra mulher lá, samaritana, que ela estava na beira do poço, né? E Jesus começou a falar com ela. E quando ela recebeu ali a palavra de Jesus, ela saiu automaticamente, ela foi anunciar em Samaria. Sim. Que teve um encontro com o Messias. Entendeu? Então, Gabriel, aquele outro rapaz também que estava sofrendo há 38 anos no tanque de Betesda, né? Quando ele recebeu a cura, Jesus falou: olha, vai, toma o teu leito e anda, toma a tua cama e anda. Ele começou a anunciar, o pessoal começou a questionar nele, mas por que não é lícito curar nos sábados, né? Quem fez isso? Ele falou: quem fez eu não sei, só sei que um homem pediu para eu levantar, tomar o meu leite e andar. Entendeu? Então, são coisas, Gabriel, que a gente tem que testemunhar. Como vocês sabem, eu faço faculdade de Direito. E ali na faculdade, quando a gente chega na parte que os professores começam a falar de testemunhas, né? Que todo processo tem que ter testemunhas. E eu já vi várias, assim, a testemunha, ela mentir diante do juiz e ela acabar saindo presa dali. Entendeu? No direito chama-se testemunhas diabólicas, entendeu? Então a testemunha, ela vai mentir no tribunal diante do juiz e ela acaba saindo presa. E eu já vi casos do réu ser solto e a testemunha presa. Entendeu? Então imagina você que vai dar falso testemunho contra, né, fala de Jesus, aconteceu tal coisa, sendo que é mentira. É algo muito sério, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, não brinque de ser crente. Não brinque com a palavra de Deus. Porque diz sim, sim, não, não, com mais de passar vindo maligno. Eu estava meditando com o João Vitor hoje, né, atleta do Corinthians. A gente estava conversando hoje e a gente entrou naquela parte que 1 Timóteo, que Paulo, ele fala: eu entreguei Emineu e Felipe na mão de Satanás. Por quê? Porque eles estavam dando falso testemunho, ensinando falsas doutrinas. Entendeu? Então, assim, é uma palavra muito forte, mas tá na Bíblia. A gente tem que divulgar. Sim. Entendeu? E uma coisa que você falou sobre a mulher de Samaria, me lembra o ponto do posicionamento. Essa mulher estava lá, ela não era um dos discípulos, ela não tinha cargo nenhum, ela era só uma mulher. Ela nem podia conversar com Jesus, na verdade. E nem podia estar conversando com homem, né? Naquela época, uma mulher sozinha conversando com homem não existia. Com judeu, imagina. Até com outra mulher judia, ela não poderia conversar. Imagina com um homem. E ela estava ali, sentada. E um detalhe muito importante, assim, ó. Antes de Jesus ter essa conversa com ela, os 12 discípulos entram na cidade. Os 12. Eles voltam, a única coisa que eles trazem é pão. É a única coisa, eles trazem comida. Essa mulher tem um encontro de verdade com Jesus. Ela volta para a cidade. Quando ela retorna, ela traz uma cidade inteira salva. Esse é o poder de um testemunho verdadeiro. Porque os 12 andaram com Jesus, dormiam nas mesmas casas, comiam com ele o tempo inteiro, passaram 3 anos todos os dias com Jesus, entraram numa cidade e a única coisa que eles levaram foi comida. Foi a única coisa que eles conseguiram levar. E uma mulher que tem um encontro verdadeiro com Jesus, na simplicidade dela. A mulher, no tempo antigo, ela não tinha autoridade de chegar falando nas praças e convencer pessoas. Ela era meio que relegada aos cantos, né, ao silêncio. Não fala, ainda mais no caso dela, né, que já tinha sido vários maridos. E ela leva uma cidade inteira. Isso mostra que para Deus pouco importa o seu cargo, pouco importa o que você fez no passado. Se Ele te encontrou e você foi verdadeiro ali, você se posicionou diante dele e falou: não, tudo bem, eu entendi o que o Senhor me falou, eu vou viver, acabou. Ali já
Muda, e né? enquanto você estava ministrando aí essa palavra, o Espírito Santo me trouxe à tona uma palavra que está lá em 2 Reis, né, que fala que houve uma grande fome na cidade de Samaria. Né? E o profeta Eliseu, ele começou a anunciar, ele falou, olha, daqui a tantos dias um esterco de pombo vai ser vendido a valor X. E tinha um capitão do exército do rei de Samaria, que ele falou assim, ele duvidou da palavra do homem de Deus. Ele falou, ainda que o Senhor abrisse janela do céu, isso seria impossível de acontecer. Né? E Eliseu, ele tomou uma posição como homem de Deus. Ele falou, ó, isso vai acontecer, mas você não vai comer. E fora da cidade, tinha 3 leprosos, né? Fora da cidade tinha 3 leprosos. E eles ouviram um barulho, ou seja, Deus fez com que o exército sírio, que estava acampado para atacar o povo de Israel, houve um barulho e eles fugiram e deixaram tudo no acampamento. E os leprosos entraram no acampamento dos sírios, viram que não tinha ninguém, que estava lá todos os despojos, o ouro, principalmente a comida, né? E eles começaram a comer. Aí, qual foi o posicionamento desses 3 leprosos? Eles não podiam viver em sociedade por causa da lepra, eles viviam excluídos. Mas o posicionamento foi que eles falaram assim, nós estamos errados. Não está certo o que a gente está fazendo. A gente tem que ir e anunciar ao nosso rei que os acampamentos do Sírio estão aqui, sem ninguém, e tem comida para alimentar a Samaria inteira. E o que aconteceu? Eles foram, avisaram o rei mandou o pessoal ir, os soldados ir, e esse soldado o chefe do soldado que duvidou da palavra do homem de Deus, Eliseu, ele foi na frente. Quando eles chegaram próximo do arraial dos sírios, que eles viram o que estava acontecendo, né? O pessoal correu para pegar as comidas e passaram por cima dele e ele morreu. Então se cumpriu o posicionamento que Deus falou para Eliseu. Você vai ver, mas você não vai comer. Exatamente. E quantas outras pessoas não passaram por isso, né? Depois, antes, na verdade, né? A gente vê que Moisés passa por coisas extraordinárias. O povo duvida e Deus fala o quê? Vocês vão ver, só que vocês não vão entrar. Vocês vão olhar para aquilo que eu tenho preparado, mas você não vai entrar, porque você não teve o posicionamento. E alguém que errou também nessa questão de posicionamento foi o próprio Moisés, né? Que a gente vê as 2 vezes que ele tem que primeiro bater na pedra, mas depois ele tem que falar. E ele, em vez dele entender a direção de Deus, ele falou, eu vou no que funciona, eu vou no que eu conheço. O que tá mais fácil, né? Era mais fácil bater e chamar atenção. E aí quando ele bate, sai água, o sinal tá feito. O milagre acontece. Aconteceu o milagre. Mas não era como Deus ordenou. Não era o que Deus tinha falado para ele fazer. E ali ele se perde. E aí a pergunta que fica pra gente, né? Tá, a gente falou tudo isso, tantos temas, né? Poxa, agora vamos pensar tempos atuais. Como que tá o nosso testemunho? Como que tá o nosso testemunho como igreja? Eu não falo igreja como igreja da graça, não é isso. Eu não entendo a placa. Não é a placa que a gente está falando aqui, mas testemunho como igreja. Porque a pessoa não olha para você e pergunta qual que é a placa da sua igreja para descobrir quem é Jesus e decidir seguir Jesus e se converter. Ela quer saber quem é Jesus. Que Jesus que a gente está apresentando para esse mundo, porque agora tá chegando o carnaval. Que Jesus a gente está apresentando? Verdade. Um Jesus que é um livro de regras, que vai falar para a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, e você vai para o inferno, e não faz aquilo. Ou a gente vai apresentar um amor tão constrangedor que a pessoa vai falar, o que eu perdi na minha vida? Que eu fiquei tentando tampar um buraco com um monte de coisas que não prestam, sendo que estava aqui a resposta, na minha frente. E outra coisa, Gabriel, é que nós hoje, a geração de hoje, somos responsáveis por dar continuidade à escritura do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. É o único livro da Bíblia que não teve fim. Entendeu? Não terminaram de escrever ele. Ou seja, são os nossos atos de hoje. Sim. Tá bom? Pessoal, é essa palavra, que Deus abençoe vocês. É essa palavra que Deus colocou nos nossos corações para trazer para vocês. Agora eu vou fazer uma breve oração. Senhor, pedimos que o Senhor, nesse momento, Pai amado, possa transformar a vida dessas pessoas que estão do outro lado dessa tela, Senhor. Seja pelo celular, seja pela TV, algum meio
de mídias sociais que eles estejam nos assistindo, Pai. Que o Senhor transforma a vida deles, Pai amado. Assim como o Senhor transformou a vida daquela mulher que tinha o fluxo do sangue, daquela mulher que Jesus encontrou naquele poço, de Batimeu, de todos, Pai amado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, entrar nessa casa e transformar. E se tiver alguém, Senhor Jesus, precisando de uma cura, Pai amado, que o Senhor entre com o Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa agora, transformando, revigorando o corpo dela de dentro para fora, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, envia o Teu Espírito nessa casa, envia o Teu Espírito no ministério dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Mas antes de você fechar esse vídeo, não esquece de primeiro dar um like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui a gente comentou só um pedacinho. Verdade. Então compartilha essa mensagem, volta lá, vê o Sunset, compartilha com alguém que vai precisar ouvir. E se Deus colocou uma mensagem no seu coração, comenta ela aqui embaixo. Se Deus colocou algo no nosso coração, a gente falou aqui, tocou você, com certeza algo que Ele colocou no seu coração vai tocar a vida de alguém aqui nos comentários. Então comenta, marca um amigo, compartilha com o pessoal e não só compartilhe os vídeos, mas também participa aqui com a gente. Verdade. Todos os sábados, na Avenida São João 791, às 4 horas da tarde, a gente tem o nosso culto do Sunset. Participa com a gente tá te esperando aqui. E também de domingo, se você tá ali, ó, 12:30, aqui na região da República, na Avenida São João, número 1035, 12:30, você vem aqui no nosso salão e a gente vai estar tendo um encontro, também um outro culto de jovens para abençoar a sua vida e trazer uma mensagem de Deus para você. É verdade, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Fica ligado no canal, no YouTube, para mais novidades. Toda semana tem um vídeo novo, direto de Deus pro seu coração, tá bom? Deus abençoe. Valeu. Fiquem na paz.